Turma, começando mais uma Live Class. Vamos aqui para uma aula focada na área de emergência e trauma. É sair daqui e já aplicar no teu plantão. Eu sou Daniel Lima, sou médico, educador na área de trauma e emergência e principalmente um colega plantonista que vive o dia a dia da medicina de emergência, né, exercendo ali a profissão médica no departamento de emergência. O tema da aula de hoje, olha só, intoxicação alcoólica, condutas na emergência. Final de ano se aproximando aí e é um período que costumamos atender bem mais pacientes nessa condição aqui na emergência. Mas sabemos muito bem que acaba sendo atendimentos comuns ali no nosso dia a dia aqui no nosso cenário. Então vai lá, pega papel e caneta e vamos acompanhando aqui nos próximos minutos. Turma, começando aqui já com as sinapses, as primeiras conexões com informações para contextualizar a importância desse tema. E eu trago aqui, inicialmente, dados americanos. Os americanos são sempre muito rigorosos em relação a dados, isso é importante, eles aprendem muito com isso. E dados mostram aqui que 2/3 dos adultos nos Estados Unidos fazem uso de bebidas alcoólicas. E nós sabemos que a ingestão de bebida alcoólica, ela tem várias consequências e os efeitos mais, digamos, dramáticos relacionados ao efeito do álcool vai estar justamente no que diz respeito à violência. E a gente pode destacar a violência no trânsito, a violência doméstica, uma relação direta no que diz respeito aos acidentes de trânsito, aos eventos traumáticos envolvendo o trânsito. E ainda também dados que apontam as questões relacionadas com suicídio. Então veja a importância e o impacto clínico que temos da ingestão alcoólica. E um outro dado que eu trago para vocês que mostra que houve um aumento sistemático, turma, em mais de 60% de 2020 a 2022 de atendimentos de emergência por intoxicação alcoólica lá nos Estados Unidos. Então veja, é um problema comum no departamento. Aqui no Brasil também. Qual que é o plantão que você passou em um plantão de 12 horas na emergência e não atendeu um paciente embriagado? Olha, eu acho que são poucos. Se eu vou pegar por mim na última semana, eu atendi muitos pacientes alcoolizados. E vindo justamente dessas consequências, desses efeitos do acidente do trânsito, da violência do trânsito, das agressões, e isso acaba impactando os atendimentos de emergência. Então vamos lá, turma. O objetivo dessa live class, nós vamos aprender condutas médicas e atualizadas, o que fazer, o que não fazer para esse paciente que está alcoolizado e procurou o atendimento de emergência. E nós sabemos que nessa época de ano, onde tem festas, comemorações, confraternizações, nós temos aí consequentemente, maior número de atendimento e efeitos adversos provocado pelo uso, né, de bebida alcoólica. Eu dividi essa live class em 3 partes. Na última parte, nós vamos aqui dar um destaque para doentes graves. Eu vou trazer aqui alguns dados que podem te surpreender. Então fica comigo aqui até o final. Turma, primeira parte aqui. A primeira parte da nossa live class eu trago condutas gerais, isso aqui é bom que a gente acaba padronizando, condutas gerais, abordagem padrão para qualquer paciente com algum quadro de intoxicação. Turma, veja, eu tenho que sistematizar o atendimento de emergência. Na emergência, eu tenho que, muitas das vezes, principalmente quanto maior a gravidade do doente, mais sistemático eu tenho que ser, mais rápido eu tenho que tomar as decisões, e sempre decisões assertivas.
sendo rápido e eficiente. E aqui, turma, no paciente, uma abordagem padrão de uma intoxicação, eu tenho que fazer uma boa avaliação e tenho que fazer condutas adequadas. Eu só consigo fazer uma conduta adequada se eu fizer uma boa avaliação. Tenho que começar com a avaliação. Então, cuidado em ter ansiedade, conduta, 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 e focar muito em conduta e você minimizar a avaliação. Perder a sua capacidade de uma avaliação detalhada, ter aquele olhar clínico, para que você possa, sim, com a avaliação, chegar numa hipótese diagnóstica para poder fazer a conduta adequada. Então vamos lá, Daniel, na avaliação, o que eu vou ter que avaliar? Acompanha comigo aqui. Na avaliação, eu tenho que reconhecer o doente que tem uma toxíndrome, que tem uma intoxicação. Eu tenho que reconhecer os achados, eu tenho que entender as manifestações clínicas para poder chegar no reconhecimento e no diagnóstico. Eu tenho que identificar o agente, quando possível. E eu vou procurar identificar através com história, com informações, ou até mesmo por odores e pistas que o paciente pode apresentar, que o paciente pode ter. Eu tenho que também verificar e avaliar a gravidade. Será que todo paciente que vai para a emergência é um paciente grave? Nós sabemos que nós temos grau de intoxicação leve, moderada e grave. Então, eu tenho que avaliar essa gravidade. Isso é importante no momento inicial da avaliação e do atendimento. Eu sistematizo isso. Um outro aspecto que nós temos que considerar é a previsão de toxicidade. O que eu espero dos efeitos daquela substância. E aqui, do álcool. Quais são as consequências da intoxicação alcoólica no organismo e as manifestações clínicas? Quais são os efeitos esperados? E aí, as condutas de maneira geral e de abordagem padrão é fazer condutas de suporte, prevenir, se possível, a absorção, ou seja, controlar essa absorção, diminuir a absorção. Um outro padrão, ser disponível, antídotos. Será que a gente tem algum antídoto? Vamos lembrar algumas substâncias que, quando ingeridas, que podem provocar toxíndrome. Por exemplo, benzodiazepínicos, flumazenil. O paciente, uso de opioides, naloxone. Então, se tiver um antídoto correspondente, tenho que, então, considerar o antídoto dentro da minha abordagem de condutas. Um outro aspecto que nós vamos ter, então, é procurar a eliminação. O que eu posso fazer para poder fazer essa eliminação da substância pela urina, por exemplo? Então, tenho essa abordagem padrão para as condutas que você deve ter para esses pacientes. Isso aqui é uma estrutura sistemática para atender qualquer paciente que tenha ali um envolvimento com uma intoxicação. Então, a primeira parte, eu fiz questão de enfatizar justamente consolidar essa abordagem desses pacientes. Vamos então agora para a segunda parte, turma. Na segunda parte, vamos falar de maneira específica da intoxicação por álcool, que é o tema da nossa live class. Primeiro, vamos oferecer suporte para o paciente. Turma, entenda suporte como o ABC. É você garantir uma viária desse paciente, se o doente está com uma viária pérvia, se ele está hipoxêmico, oferecer oxigênio suplementar, ou seja, abaixo de 94%, oferecer oxigênio suplementar, que aí pode ser, de acordo com o teu julgamento clínico, um catéter tipo óculos, 4 a 6 litros por minuto, ou talvez uma máscara com reservatório em alto fluxo, em torno de 10 litros por minuto. Fazer uma ausculta daquele paciente, ver como é que está o padrão respiratório. Nós sabemos que o paciente ele pode ter um índice, uma probabilidade maior de náuseas e vômitos
associado com rebaixamento de consciência, o risco de broncoaspiração, presença de roncos em terço médio superior do lado direito. Opa, o que é que eu vou pensar em uma possibilidade de broncoaspiração? Isso é avaliar o ABC, chegando no C do paciente, ver o quadro hemodinâmico, pele pálida, fria, sudoreica. O paciente teve vários episódios de vômitos, ele sofre com um quadro de desidratação, um quadro de choque hipovolêmico, pegar acesso, monitorizar o paciente, uma avaliação neurológica do paciente. Isso é dar suporte. E à medida que você encontra alterações, você vai corrigindo com medidas essenciais. Seguindo aqui ainda em condutas nesse paciente, nós temos que verificar glicemia deste paciente. Olha, preste atenção aqui. Nada de querer fazer glicose nesse paciente de orelhada, sem verificar glicemia. Tem que ser verificado glicemia antes para esse paciente. E se o paciente tiver hipoglicêmico, fazer a correção e a reposição de glicose, né, concentrada para esse paciente. Agora tem um detalhe aqui. Presta bem atenção. Se você atender na emergência, colega médico, já fique sabendo, interno de medicina, academia de medicina, um paciente em coma alcoólico, e que você vai ter que fazer a aferição da glicemia desse paciente, isso faz parte no atendimento de paciente com rebaixamento de nível de consciência, verificar a glicemia o mais rápido possível. Antes de fazer glicose nesse doente, se hipoglicêmico, muito cuidado. Nós temos que repor para esse paciente tiamina. Então, lembre e destaco isso aqui para você, turma. Tiamina para esse paciente, se ele está em coma alcoólico, antes de repor glicose para ele. Tiamina 100 mg, EV ou IM, tá? O complexo B, vitamina B1, para esse doente, tá? Então, pode ser IM, pode ser EV também, se for fazer em diluição, em um soro de 100 ml, correr ali em 30 minutos para esse paciente, né? Tem alguns laboratórios que priorizam, dá preferência para que se faça, né, o IM com a justificativa que teria menos efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais associados com o uso EV são bem raros de acontecer e muitas vezes na nossa prática clínica do dia a dia nós fazemos então ali ele diluído com soro fisiológico para esse paciente, tá? Então, fazer isso. Mas por que, Daniel? Para justamente pela questão da encefalopatia de Wernicke. Isso é muito válido para aquele paciente que é dependente, que tem a dependência alcoólica e que já tem uma possibilidade de deficiência de tiamina e a fazer a reposição de glicose. Nesse contexto, nesse doente, a gente pode estar exacerbando dano neurológico relacionado com a encefalopatia de Wernicke. Então, não esqueça dessa conduta que é super importante nesse paciente em coma alcoólico e com hipoglicemia, antes de repor, fazer para ele, então, tiamina. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui e agora eu vou destacar na terceira parte da nossa live class o doente grave. E aqui, turma, só para você ter uma ideia, um estudo observacional retrospectivo com mais de 30 mil pacientes com intoxicação alcoólica, foi encontrado 1% que precisou de unidade de terapia intensiva, ou seja, que foi um doente grave, doentes graves, 1% deles. Mas você pode até pensar, Daniel, isso é pouco, né? Mas veja, se é algo muito comum, globalmente, esse 1%, ele tem grande importância. Veja só esse dado aqui que pode te surpreender. Dado recente, tá? Dado de 2024, que mostra, segundo a OMS,
3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao abuso no consumo de álcool e drogas. Veja o impacto disso. 3 milhões de pessoas. Então, tem uma importância médica social muito grande. Então, esses doentes graves que vão para a UTI, em geral, são pacientes que os fatores associados nesse estudo que levam esse doente para uma internação em unidade de terapia intensiva estão associados com hipotensão, taquicardia, hipotermia. Veja, um paciente com quadro de choque, um paciente hipoxêmico, um paciente com hipoglicemia, sedação, ou seja, um paciente que está com uma agitação psicomotora pelo uso do álcool, que precisa fazer sedação, que pode ser feito, inclusive, ketamina, para você sedar esse paciente. Então, veja a necessidade de uma avaliação detalhada, minuciosa, cuidadosa desse paciente. E muito cuidado, turma, muito cuidado. Um alerta aqui. Como é muito comum atendermos pacientes alcoolizados na emergência, muito cuidado para não querer menosprezar ou normalizar este fato. E considerar que aquele paciente alcoolizado, ele está apenas alcoolizado e que nada mais grave vai acontecer ou evoluir. Muito atento. É muito importante que você avalie adequadamente esse paciente. Não deixe passar desapercebido uma complicação grave, como uma arritmia, uma parada em um paciente que chega alcoolizado na emergência e que depois fica lá no cantinho, que parece que está dormindo por estar embriagado, não é reavaliado e esse paciente depois é encontrado em PCR ou já em um estado de uma insuficiência respiratória e um estado extremis. Muito cuidado para que isso não aconteça. E um outro detalhe que eu destaco aqui nesse doente grave, que talvez você já até tenha passado na sua cabeça aí, é em relação à lavagem gástrica. Daniel, tem indicação de lavagem gástrica, passar uma sonda nasogástrica, lavar esse estômago desse paciente, ou até mesmo usar um carvão ativado? De jeito nenhum. Não há indicação. Turma, a absorção ela é muito rápida do álcool. Então, isso é futilidade. Não há indicação, não há recomendação de fazer lavagem gástrica e muito menos utilizar carvão ativado. Agora, você tem que sempre procurar pesquisar a associação de outras substâncias com o uso do álcool. O paciente pode ter uso de drogas junto com o uso do álcool. Então, sempre procure associar outras substâncias. E aí, foca também, mais uma vez, no suporte, hidratação, corrigir distúrbio eletrolítico, paciente grave, pega a gasometria para esse paciente, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Então, essas são condutas que você vai realizar nesses pacientes. E olha, que certamente aí, final de ano, festas, né, férias, já sabemos que aumenta muito as chances de atendimentos de pacientes alcoolizados na emergência. E aqui a gente atualiza essas condutas para te dar mais consciência, segurança, né, e tranquilidade para atender estes pacientes. E eu quero te fazer aqui um convite muito especial para você, colega médico, plantonista ou interno de medicina, acadêmico de medicina, para conhecer e ser um assinante da Elite Emergência 24/7. É um programa educacional de educação continuada para o médico plantonista da emergência. Lá você vai ter acesso a 5 pilares que vão construir a tua consciência, a tua segurança para atuar no plantão. Com quem dá plantão? Eu estou junto desse projeto com outros colegas médicos especialistas, doutora Bruna, o doutor Rodrigo, médicos emergencistas que dão plantão a
atuam na emergência. E lá você vai ter acesso a 5 pilares. O Emergência Play, que são casos reais de atendimento de pacientes na emergência, onde nós vamos explorar, comentar e como aplicar um atendimento, orientando as tuas condutas, a tua prescrição, as medicações, a avaliação. Nós temos Emergência Q, emergência com estudo de questões, provas de residência, seleções, então é bom a gente sempre estar preparado a seleções, a concursos que podem acontecer na área médica e aprender também para aplicar no plantão. Emergência Class, que são aulas pontuais, direto ao ponto, aulas práticas para o teu plantão e aulas exclusivas. Emergências Papers, que são análise de os principais artigos, é você se atualizando. Você não vai precisar ler o artigo, nós já fizemos isso por você. E você vai receber a análise estruturada e como aplicar isso na tua prática. E o Emergência Shorts, que são vídeos curtos, direto ao ponto, para que você possa fortificar, cristalizar um conhecimento específico de aplicação prática para o teu plantão. Ó, assinatura por 12 meses de acesso. E a Elite Emergência 24/7, como é emergência, 24 horas, 7 dias por semana, é conteúdo de fluxo contínuo. Toda semana é conteúdo novo para fortalecer o teu aprendizado na emergência e no trauma. Clica no link que está aqui no descritivo desse vídeo. Turma, e olha só, eu quero aqui deixar como um alerta, chamar a tua atenção nessa live class para 2 pontos. Primeiro, naquele paciente que tem uma agitação motora alcoolizado, muito cuidado na sedação. A sedação, ela pode potencializar a depressão respiratória provocada pelo próprio álcool. E esse paciente, ele entrar em falência respiratória ou talvez cardiorrespiratória. Então, muito atenção, cuidado com a depressão respiratória de um paciente que você vai sedar e ele está alcoolizado. E lembrar e enfatizar a importância da orientação e assistência dos dependentes, né, do álcool. E nós temos uma rede como os CAPs para que possa, então, receber, acolher esses pacientes e você fazer esse direcionamento para aqueles pacientes que você identifica como pacientes dependentes do uso do álcool. Turma, essa foi mais uma live class aqui contigo, uma aula trazendo para você mais um tema de aplicação na prática em emergência e trauma para o seu plantão. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, clica no joinha, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e compartilha com os colegas médicos, acadêmicos de medicina, essa aula, essa live class. E o convite sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até a próxima live class.